MSD Preview, informação até você. Bom, vamos falar sobre contexto, a importância do contexto na comunicação. E nada melhor do que trazer um escritor aqui, um biografista e um pensador político. Eu falo aqui com o Eronildo Barbosa, ele que é uma mente brilhante, um cara que vê as coisas de outra forma e não é à toa, né? Tem uma história voltada a isso, de conhecer muito também o sindicalismo. Se eu fosse você, ficaria no vídeo. Seja bem-vindo. Vamos falar de muita coisa, né? Falar do mundo, falar de comunicação, de política, né? E muito tempo da última vez que a gente conversou sobre isso, né? Que temos essa oportunidade. O mundo mudou muito em 5 anos? Mudou, né? A dinâmica do mundo é uma coisa extraordinária. Ainda mais na comunicação, né? E a comunicação, ela tem dado saltos quantitativos e qualitativos, e que é preciso um esforço imenso para que você possa acompanhar. É tanto que só quem está acompanhando com muita qualidade é a juventude, porque as pessoas da minha idade para cima, quer dizer, estão ficando muito atrasadas, porque as coisas novas estão na sua mão, no telefone. Quer dizer, ali você estuda, ali você se comunica, ali você vai ouvir música, ali você vai conversar com quem você está a fim de conversar, ali você vai ler os grandes filósofos, os grandes livros, enfim. E o telefone está em movimento, né? Porque ele está com a gente o tempo todo, onde você vai, você leva ele, né? É uma coisa diferente mesmo. Mas o senhor é um intimista, um escritor, né? É um cara que trabalha para que as pessoas leiam e reflitam sobre algo. Né? Isso é uma coisa que o mundo, séculos e séculos, talvez nunca vai mudar, né? Esse momento e a importância disso, porque a pessoa que passa por isso, ela leva uma certa vantagem sobre as outras, né? Não é à toa que alguém passa num concurso, não é à toa que alguém adquire um nível de inteligência, de sabedoria, é com leitura, é com bagagem, né? E para escrever também você busca isso, né? Como que o senhor vê esse mercado, esse espaço? O senhor que escreveu biografias, livros, ensaios... Danilo, deixa eu te falar. Tem um pensador francês que ele diz o seguinte, da escola dos análises, que saber é poder. Então, todos aqueles que detêm parte do saber, eles têm um poder muito grande. Poder de influenciar, um poder de comandar, né? Um poder que pode servir para o bem e pode servir para o mal. Né? E a história da humanidade, quando você vai pegar o poder, você vai ver que ali está por trás do saber. E o saber é uma coisa que exige tempo, experiência, leitura e uma coisa que você gosta muito, nós já conversamos acerca disso, método. Né? Você pode ser um autodidata, ou você pode ter uma formação acadêmica com mestrado, doutorado, pós-doutorado, etc. Mas se você não é dono de um método, se você não adota um método, se você não domina um método de trabalho, muito dificilmente você vai entregar para a sociedade, as pessoas que precisam, aquelas ideias que você desenhou ao longo da sua vida. Porque comunicação é método. Muito por conta do receptor, né? Muito por conta do receptor. Se não tiver um método, você não sabe como ele vai absorver aquilo e aí você não tem aquele processo estruturado, né? A academia ensina muito isso. Né? Não é à toa que grande parte dos escritores passaram pela academia, o senhor também teve essa trajetória, né? E moldura muito o teu trabalho, principalmente que muitas vezes esse trabalho é baseado talvez numa encomenda, numa pesquisa, né? E uma pesquisa você parte às vezes do zero, né? Tipo assim, do céu de brigadeiro, e aí a partir daquilo fazer toda aquela viagem de construção, né? Da narrativa e tudo mais. Danilo, a universidade é um lugar fantástico, né? A vida foi muito generosa comigo. Eu pude fazer graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, pude viver parte da minha vida dentro de universidade, e sei que a gente tem que
e pegar esse tipo de experiência e tentar socializar com aqueles que não podem, que por vários motivos, né, que não chegaram à universidade, ou chegaram lá e não puderam desenvolver suas potencialidades por diversos motivos, né? Mas o que me chama a atenção assim, acerca da comunicação e a questão do método que eu estava falando é exatamente a ideia de que você tem que devolver para a sociedade aquilo que você aprendeu. E é preciso encontrar método de comunicação que permita ofertar a possibilidade daqueles que estudaram ou daqueles que pouco estudaram possam compreender o que você está querendo dizer, né? Eu gosto de escrever livros, gosto de escrever artigos. Eu gosto de escrever livro porque o livro ele expressa cada tempo histórico. Você escreve... Tem um recorte, né? Um recorte histórico. E com a verdade não é absoluta, você escreve e daqui a pouco outros autores, enfim, eles vão te corrigir, porque os dados mudam, porque a vida é dinâmica, porque a ciência é dinâmica, né? E o livro também ele tem essa característica, né, de que você escreve a determinado tempo. Por isso que alguns autores escrevem um livro, Celso Furtado, por exemplo, reescreveu as obras dele, mais velhos, uma ou outra obra, mas não só ele, outros, exatamente para poder rever um conjunto de pontos que ficaram ali soltos, que na época não estavam, as informações não estavam disponíveis, ou a cabeça dele, ou a consciência dele não tinha condições de absorvê-la. Mas à toa que tem essa expressão obra, né? Que obra, de certa forma, é uma parte da pessoa naquilo ali também, né? Cada projeto, cada trabalho do senhor tem um pouquinho do senhor, né? Você é obrigado a ter, claro, todo um grau de observação analítico, né, sobre o que vai estar escrevendo, mas também desenvolve um certo apego àquilo ali, né? Mesmo quando você escreve biografia, que tem lá uma de dificuldades, porque ninguém, nem eu, nem você, nem o biografado, quer tratar de determinados temas de sua vida, né? É uma invasão também, né? Pois é. Então, vamos dizer, quando eu sou contratado para escrever uma biografia, eu tento fazer um esforço imenso, porque eu não sou juiz, não sou polícia, não sou da justiça, para querer ir buscar a verdade absoluta. O que eu tenho que fazer, o esforço que eu tenho que fazer, é me aproximar dela, né? Porque senão inviabiliza, porque nós todos temos medo da invasão da nossa vida, porque como ela vai ser projetada depois? Ela vai ser compreendida. Eu estou dando um livro agora, eu não posso dizer o nome da pessoa exatamente agora, e o livro já está no final, e a pessoa provavelmente é candidata para prefeito de Campo Grande. Olha só. O livro pode sair, né, talvez até próximo da época do pleito. E às vezes traz problemas ou pode ajudar. Por quê? Porque o livro passa um pouco de quem escreve também. Sim. Porque você não constrói uma narrativa apenas e tão somente na história oral ou nos documentos que você tem acesso. Sim. Por isso que muita gente deixa para escrever sobre a sua vida quando já está em fim de carreira. E a imprensa ela não tem mais esse caráter de arquivo que ela já teve, né? Não tem. Antes a gente poderia olhar por um jornal, vamos botar um Correio do Estado aí, o Jornal do Estado, a linha do tempo de uma pessoa. Hoje em dia, como está tudo nos sites, praticamente, e as próprias TVs também é um show jornalismo, né, tal, é uma forma diferente de lidar com a notícia, a gente não tem mais essa figura pública, seja ela qual for, com um desenho, né, com uma curva muito bem clara para a população,
né? Porque também ninguém acompanha de uma forma regular as coisas, né? E também, quer dizer, você tem que ter o cuidado de não colocar informações apenas porque você ouviu, porque parte das informações dos anos 90 para cá estão disponíveis nos sites, Sim. nos jornais, né? E é ruim você escrever algo que está distante da verdade. Mas eu não sou daqueles que estou em busca da verdade absoluta, porque ela não existe. O que eu estou afim e que gosto é de contribuir para que aquilo seja um instrumento, um insumo para novas pesquisas. Porque pouca gente tem coragem de passar um ano inteiro pesquisando para escrever um livro. Sabendo que... Quanto tempo demora, mais ou menos, assim? O senhor já chegou a demorar quanto tempo? Assim? Tem livro que demora 2 anos, mas tem livro que sai em 6 meses. Isso tem a ver com a temática. Né? Agora, em 2021, eu escrevi 3 livros. Com temáticas fáceis. Fáceis quando eu digo o seguinte: havia insumos disponíveis. É diferente, mais rápido, né? É diferente você escrever um livro sobre... Vou dar um exemplo aqui de uma pessoa. Sobre Nelsinho Trade, comparação, tá certo? Do que você escrever um livro sobre Marcelo Miranda, ou Pedro Cian, ou governadores do passado, porque esse material não está disponível facilmente. As pessoas conviveram com ele, você já não estão mais vivos. E você não pode estar inventando. Daí que leva muito tempo, daí que fica caro, porque você tem que deslocar para Brasília, para o Rio de Janeiro, para os institutos de pesquisa, não, para os institutos históricos, né, onde essas informações podem ser encontradas. Mas é um mercado bom, um mercado bacana. Você pode viver como escritor. Aqui em Campo Grande tem espaço para isso. Eu tenho amigos que não são muitos, mas que já vivem disso. Eu, particularmente, estou vivendo praticamente disso, exceto algumas pesquisas que eu pego lá pela universidade, ou sou contratado para alguma assessoria, mas parte do meu trabalho hoje é de escrever, ou escrever biografia, ou escrever história. Né? Por exemplo, tem um mercado bom que é o mercado dos sindicatos. Que cada um deles é uma baita história, né? Só existe sindicato onde tem luta. Tem sindicatos daqui. Eu escrevi um livro sobre... O senhor fez o livro da ACP. Eu fiz da ACP, 70 anos da ACP, um livro muito bonito, muito bom de ler, acho que ficou gostoso, é uma fonte assim, que vai ser muito importante para o presente e para o futuro. Quem quiser conhecer a escola pública do Mato Grosso do Sul tem que ler esse livro, porque ali está 70 anos de professores que começaram na década de 50, 52. Né? Mas eu escrevi sobre sindicatos da Polícia Civil, escrevi sobre sindicatos dos trabalhadores da Enesul, já escrevi sobre sindicatos bancários, já escrevi sobre a história do PMDB. Claro que eu estou falando mas às vezes eu tenho parcerias, já escrevi com Tito, já escrevi com outras pessoas. Eu gosto de trabalhar em parceria. Já ajudei muita gente boa aqui da cidade a escrever livro, e de forma que assim, me dá prazer, porque eu estou passando parte daquilo que a universidade me deu. O que eu estava falando sobre a universidade é porque ela te dá os caminhos para você compreender o método, a técnica, para você conhecer a dinâmica, para você trabalhar o contraditório. E pensar o mundo, né? E pensar o mundo. E você aprender a pensar que o mundo é feito de pessoas diferentes e
e que devem e precisam ser muito bem respeitadas, porque o que move o mundo é o contraditório, é a dialética, a dinâmica, né? É difícil medir hoje, porque, como o senhor falou muito bem, o celular é uma ferramenta, para quem quiser, de leitura, né? Tem até o audiolivro, né? Quem quiser pelo YouTube, antes de dormir, está com preguiça de usar a vista, pode usar o audiolivro. Mas o livro de verdade, de papel, de pegar nele, carregar, né? Marcar ele onde você parou, voltar, ele ainda é muito forte. Mas em Campo Grande você não tem tantas livrarias. E essas livrarias não são tão pujantes, né? Como a gente vê em outras capitais e tudo mais. De jornal impresso, por exemplo, você tem 2 que estão ali sobreviventes, né? Estão ali na dificuldade, tiragem pequena e tudo mais. A gente seria normal falar que a gente é uma capital que lê pouco e isso interfere demais também na nossa forma de lidar com a realidade, que dá a impressão que a cultura do campo-grandense, principalmente no aspecto político, social, ela é um pouco impulsiva, né? E ela tem arroubos e tudo mais. Prova disso a gente viu algumas situações boas e ruins na história política recente, né? Que determinaram muita coisa, né? O povo que lê, ele é um povo mais sóbrio para poder lidar com as coisas. Eu tenho um amigo, mora no Rio de Janeiro, Mota, e é um cientista, um cara, assim, mais alto grau de conhecimento do domínio da ciência e da comunicação. E ele está lá na frente, nesse debate sobre o uso intensivo da comunicação online. Ele é um dos papas do mundo. E esses dias eu estava conversando com ele acerca de um livro de um amigo meu, e o amigo estava reclamando que o livro, não, mesmo sendo doado, não teve a repercussão que ele queria, que ele achava que ia ter. Tal, né? E eu fiz uma consulta a essa pessoa. Ele disse, não, o problema é o seguinte, Heronildo, não é o conteúdo do livro em si, não é a pessoa em si, exceto se for um player, né? Mas se for uma pessoa comum, por mais que a história seja bonita, não vai ser lida, porque as pessoas deixaram de ler. Então eu vou te dar umas dicas, Heronildo. Aí é onde entra a técnica que você começou a falar, né? O que você tem que fazer com um livro para que as pessoas leiam? Por exemplo, todos os jornais no Líade, agora ele já faz uma síntese do jornal ou das matérias. Os livros estão seguindo esse caminho. Ah, entendi. Entendeu? A linguagem jornalística, por ser objetiva, ela acaba preponderando. Então, eu estou escrevendo um livro agora... Que empobrece muito, hein? Eu estou escrevendo um livro agora, e antes, no capítulo do livro, você botava assim, será Morte de João Pessoa, sei lá, seria um título. O segundo título se fosse um livro acerca da história dos anos 30, Vargas assume o poder. Hoje, nos jornais, você tem explicar um pouquinho ali no sumário para aquele que quer ler ir no sumário. Porque senão... Ele já desiste. Desiste. E ali no sumário ele vê um pouco daquilo que ele quer. Que é o que o jornal estava fazendo há muito tempo. Faz na capa, faz de uma matéria ligando para outra, se na internet é o hiperlink. O livro tem isso. Se você escrever um livro e não montar qualquer forma de comunicação, e quando eu estou falando de comunicação, estou falando de comunicação especializada. Você tem que buscar comunicação especializada. Não adianta você pegar um livro e colocar na prateleira de uma loja que vende livro, porque não é aquilo que vai ler. Mas não é interessante isso, porque, por exemplo, o senhor tem muita bagagem, já leu muita coisa,
principalmente assim, leu até pensadores que o senhor não concorda, né? É super importante isso. É como se a gente quisesse ler Adam Smith e quisesse que ele tivesse uma linguagem de youtuber. Sendo que muitas vezes você tem que ler, é normal isso num livro, você lê, aí você não entende, aí você volta, aí lá na frente você entende porque você não entendeu. É todo, tipo assim, é o pensamento crítico dele, né? Se você olhar agora as capas, não estou falando dos livros daqui de Campo Grande, não. Porque a Campo Grande tem gente que entende de livro. Eu acho que o Walter da Life é uma pessoa que entende de livro. Mas nem sempre o cliente entende. Sim. Então é um risco, né? É um risco. Parecido com você. Você é um jornalista, hoje você é um assessor de várias campanhas, seja política, seja campanha publicitária. Às vezes você apresenta um projeto, um produto, mas aquele produto não está no grau de consciência de quem te contratou. A maior parte dos produtos é para descarte. Pois é. Então, às vezes, você nem consegue aplicar a intenção, a sua intenção, a sua ideia, nem ter um retorno que o cliente pensava, porque o problema está na comunicação, né? Essa é uma das coisas assim que eu fico pensando. Não é que as pessoas pararam de ler, as pessoas gostam de ler, mas gostam de ler coisas mais direcionadas. Por exemplo, aí é super legal trazer um escritor aqui que lida com projetos densos, porque se a gente seguir essa pegada do jornalismo, o jornalismo ele é instantâneo, ele vamos botar assim, até, de certa forma, sumário nas coisas, né? Ele define e não define mais daqui a pouco. Em que sentido? Se a gente pegar, muitas vezes, um projeto de um livro que o senhor começou, quando o senhor termina, apesar de você ter todo o controle das informações reunidas e tudo mais, muitas vezes você termina surpreso com alguma coisa. Aquela informação a mais, a forma como tudo ficou desenhado no fim das contas, porque não dá para prever isso. E é onde que eu quero chegar. Pegar, às vezes, as figuras históricas e fazer recortes dela em tempo real, como se fosse uma fotografia batendo, um desenho, tal, você não tem como prever o futuro das coisas, das pessoas. Um exemplo disso, vamos botar ali figuras históricas daqui da nossa política. André Putinelli. O André Putinelli, em 1997, o primeiro ano de governo dele, não era um governo bom. Era uma cidade com muitos problemas, poucos recursos, né? E ele começa a virar a figura que ele se torna do André Putinelli de verdade em 98, né? Que dali para frente ele começa a lançar algumas obras e diz a lenda, eu não lembro direito na época, mas a partir daquele ano de 98 que começa a contagem das obras dele, que fala obra número 5, obra número 10 e tal. E a população embala nessa história do número, mas aí também vem além do número, benfeitorias para a cidade que são emblemáticas, como a Fernando Corrêa da Costa e tudo mais. Se define ele em 97, ele não seria do tamanho que ele foi, né? O Zeca do PT, ele começa em 98, depois de quase ganhar para prefeito em 96, mas ele começa lá atrás nas pesquisas, começa, tipo assim, praticamente assim, muito preterido dentro do processo. E ele chega depois a ser governador do Mato Grosso do Sul, um dos primeiros do PT no Brasil, né? Definiu o recorte dele também em 97, ninguém imaginaria que ele seria o tamanho que ele foi na história do Estado, né? Esse é o grande problema da gente limitar a realidade no jornalismo, coisa que às vezes uma biografia, né, se não seguir o método da objetividade, pirâmide invertida e tudo mais, ela consegue trazer também para o leitor, né? O que eu acho bacana em escrever biografia é porque você termina, dependendo do personagem, compreendendo como a vida não é como as pessoas enxergam, né?
Todo mundo imagina uma regularidade. O plano de voo. Você agora citou Puccinelli. Então eu vou citar o Puccinelli também. Em 73 ele chega numa cidadezinha pequena, ele é um médico, numa cidade pequena, e não vivia de política, não gostava de política. Nasceu numa família italiana que ofereceu boas condições para ele estudar, foi um médico muito jovem e tal, e era muito competente, e não tinha nada com política. E ele começa a mexer com política e depois, os motivos é bem interessante. Primeiro foi um desafio de um amigo dele, mas porque ele começou a ver que para poder mudar a realidade de Fátima do Sul da saúde, não bastava ele querer ser humanista ou ser um cristão, ou ser um baita do médico, tecnicamente, ser um baita do médico, entendeu? Porque ele era só, quer dizer, você não tem 10 médicos igual a ele ou igual a outros, né? Você tem um só. Então, a política era um caminho ali que você tinha para poder, e até hoje tem, pela política que você transforma as coisas, poder atender mais gente, poder formar mais gente, para poder ter mais enfermeiro, poder ter um hospital melhor, enfim, né? Depois disputar a prefeitura, virar governador, não sei, nós estamos no caso dele, né? Mas se você me fez uma pergunta antes, eu terminei fugindo. O Mato Grosso do Sul é um estado em que as pessoas gostam de ler ou não? Não. Nós não temos uma tradição de leitura. Não está estabelecido isso ainda. Né? Embora a gente tenha bons escritores, mas nós não temos ninguém numa academia brasileira de letras, né? Nós não temos 400 anos de história, como tem a Paraíba, como tem o Ceará, como tem a Bahia. Isso pesa, né? Isso pesa. Como tem São Paulo, Rio de Janeiro, enfim. Né? Nós temos 120 e poucos anos. E o processo de formação cultural se deu por outros caminhos. Nós não estávamos na beira da praia, acessando o conhecimento da Europa, né? Nós chegava aqui depois. Tudo chegava aqui depois, né? Tudo chegava aqui depois, pelo Rio Paraguai, né? Então, nós viemos ter comunicação por trem na década de 14, quer dizer, 1914 do século passado, claro. Mas essa questão da leitura, ela é no Brasil e no mundo. Mas os livros que são lançados aqui mas aqui tem uma boa produção de livros. Aqui tem bons autores, não vou citar o nome aqui para não esquecer de um ou de outro, mas tem bons autores. Mas o nível de leitura é pequeno. Você vai ao lançamento de um livro aqui, se a pessoa é muito conhecida, dá muita gente, conhecida. Mas se for o caso de um grande historiador, não sei o que, é pouca gente. Eu já fui lançamento de livro, de mais de 500 livros aqui, eu acho. E eu sei como é isso. Eu tenho dado sorte porque os meus livros sempre são ligados a uma causa. Isso ajuda muito também para o mundo de hoje, né? A nichar, né? E aquela causa, ela atrai gente, né? Se eu escrevo sobre a ACP tem 9.000 professores, sendo 4.500 professores que estão no dia a dia e mais 5.000 que são já foram não são mais funcionários do dia a dia, foram aposentados, etc. Então o sindicato tem uma estrutura, faz lá uma festinha e tal. E ele abraça como um produto dele também. Isso aumenta. Né? Todas as minhas experiências foram boas, né? Mas eu conheço amigos meus da academia que lançam livro e eu vou, e tem lá 30 pessoas, sendo 5 da família, 7 amigos e mais um cachorro para assistir o finalzinho. Isso não quer dizer que o livro seja bom ou ruim,
Isso não é isso, né? Isso quer dizer que É um retrato, né? não há uma preocupação. Por quê? Aí o porquê? Né? Porque o livro deixou de ter a força que ele teve no passado. O livro era o único caminho, único não, mas era um caminho principal que você tinha para ter acesso ao saber e ao poder. Eu lembro de uma frase, o senhor uma vez me disse, falou assim, o livro mudou minha vida, né? Se não fosse o livro, a educação, a leitura, eu não sei o que teria sido a minha vida e tal. Ignorar esse recurso, esse caminho, é algo, assim, ainda charmoso, como lá no passado foi também a pessoa que escolhia não fazer faculdade, escolhia, sei lá, seguir de outra forma, né, na economia e tudo mais, como hoje tem muitos jovens aí que pela internet vai fazer dinheiro e tudo mais, mas assim, nada mais sustentável do que a educação, né? E o livro continua sendo fundamental. A base. Né? Nas várias formas que ele se apresenta, seja no vídeo áudio, como muita gente está fazendo, né? Seja só no áudio, mesmo sem figura, sem apresentar nada, como eu já vi alguns livros, mas o livro continua sendo uma coisa boa e quem escreve sente muito prazer em ver a sua obra pronta. Agora, não vai ganhar dinheiro, porque o livro, na verdade, nunca foi uma fonte de ganhar dinheiro. Quer dizer, poucos autores vivem de venda de livros. Poucos autores. No geral, quando você vai estudar, mas a vida de um que faz sucesso, ele foi um jornalista durante muitos anos, foi caminhando, escreveu... Ou como o senhor falou, depois da sabedoria de toda uma vida, aí ele resolveu empenhar nesse ofício. E você escreve um livro com 20 anos, com 25 anos, você está em formação, você, a não ser um gênio, né, como Marx, com Engels, que com 24 anos escreveram livros fundamentais que até hoje são dos mais lidos do mundo. Mas tem outras pessoas também. Eu gosto daquele livro 1981, um ano em que eu... Orson Welles? Não é dele não. Daqui a pouco eu te digo o nome. Tem alguns que conseguem escrever muito jovem e ter uma segurança no que ele escreveu, né? Aí tem outros que tem que refazer tudo mais tarde, lá na frente. Mas até bem numa distopia, né? Quando é muito cedo e acerta e faz uma coisa. E às vezes, não por quê? Porque essa dinâmica, essa força é grande demais. Um livro, você escreve agora um livro sobre economia. Pega alguém que escreve sobre economia, né? Um livro sobre economia ele não dura 3 anos, 4 anos. Líquido, né? Quer dizer, alguém que analisa, como você já me falamos, falar sobre tendência, né? A tendência, essa ainda é mais complicada ainda, porque você não tem como direcionar a tendência. O velho Marx dizia que você deve buscar as tendências nas formas mais desenvolvidas que a humanidade tem. Vamos supor que nós quiséssemos estudar o capitalismo no Brasil, nós tínhamos que começar a estudar São Paulo. Sim. Certo? Porque ali é onde está a forma mais desenvolvida do capitalismo brasileiro. O laboratório, né? O laboratório. Mas se você quiser estudar o contrário, onde o capitalismo não foi para frente, aí você tem que descer lá para o norte, para o nordeste, não sei o quê, para pegar Celso Furtado e tentar explicar por esses caminhos. Para você escrever sobre o passado é um pouco até mais fácil. O problema que tem é quando você começa a escrever sobre o futuro, sobre tendências, quando você não tem um instrumental teórico e um grupo capaz de te auxiliar nas várias tendências que estão acontecendo no mundo.
que seriam os ensaios, né? São os ensaios. Quer dizer, na literatura são os ensaios. Olha, por exemplo, isso é tão sintomático. Você pega a situação de um dos presidenciáveis na eleição passada, Ciro Gomes, ele, para dizer as intenções dele para o país, ele escreveu um livro, né? E o livro é muito bom. Muito bom. Muito bom. A forma de ver o Brasil, a forma de entender a nossa atual realidade, excelente. Só que aí, claro, que isso esfarelou com relação ao arquétipo dele na eleição. Aí que ele acabou sendo praticamente emoldurado dentro do arquétipo, né? E a gente não sabe até agora a que ponto ele tem culpa disso, até que ponto é tudo muito goela abaixo, você vai ser essa caixinha aqui, ponto, né? Tudo mais. Só que no fim das contas o livro perdeu, né, a força que ele teria, ou aquele conteúdo em si para ser discutido, provando também uma superficialidade da mídia, tudo mais, né? Mas na eleição passada para presidente, onde definiu muito do futuro do Brasil, você tinha dois candidatos de duas correntes muito rivais, mas você tinha um que tinha um repertório histórico, né, de vida e tudo mais, né, e um outro que tinha um repertório menor. E isso pesou no fim das contas, quando a política ela vai na disputa, né, que tudo aquece mais, tal. Aí você tem um indeciso ali no meio daquela fervura, né, tudo mais, que é a prova do que o contexto ele conta muito. E também foi uma vitória da esquerda sobre a direita. A esquerda sabe lidar melhor com o contraditório, por isso que ela vence mais no Brasil. A gente tem uma direita muito recente, ela está ainda aprendendo a lidar com derrota, com o outro lado, com às vezes uma ideia que partiu de uma outra situação que não veio dela. Porque na política você não pode ser o inventor de tudo. E nem sempre você ganha todas. Isso aí é uma coisa básica, né? Ainda mais num país continental. É difícil de se definir, né? Se você pega a história brasileira, é porque ela tem períodos de ditaduras, tá? Não dá para a gente compreender. São várias fases, né? E também há uma certa dificuldade da gente enquadrar uma pessoa dentro da esquerda, né? A direita fica mais fácil por outros motivos. Quando eu falo assim, esquerda é um pensamento social. Isso. Agora, eu saía de casa hoje pensando, em 1982 teve eleição para presidente da República. No Nordeste inteirinho, eu acho que o PMDB só ganhou no Recife, Miguel Arraes. E lá era a arena de ponta a ponta. Então as pessoas achavam que eram tudo um monte de gente analfabeto, nego que... Né? O tempo se encarrega de mudar as coisas. Não foi função de Lula, não. Foi função do tempo. Das reflexões do tempo. Hoje você vai lá, não tem nenhum governo mais, vamos dizer, do campo de direita. Até essa menina do Recife que ganhou agora, do Pernambuco ganhou agora, está vindo para a base de Lula e tal. Aí um monte de gente, assim, amigo meu mais jovem, diz, não, eu vou voltar para o Nordeste, porque lá é onde está a esquerda. Quer dizer, não é bem assim. É que o ser humano, ele vive em mutação. O que vai dizer quem vai ganhar, no geral, são as condições financeiras que o país vive. Né? Se um governo de direita... Como as pessoas estão vivendo, né? Como as pessoas estão vivendo. As pessoas querem ser felizes, como diz Caetano Veloso. Né? Você não quer passar fome, você não quer viver infeliz, você não quer viver um governo autoritário, você não quer viver sendo perseguido. Mas se a direita consegue oferecer isso, eu não estou dizendo que oferece, mas se consegue oferecer, qual era a discussão que se travava no início do século XX, na Europa? Pode pegar Gramsci, pode pegar Marx, já tinha morrido, mas o livro dele, pode pegar Lenin, pode pegar quem você quiser para estudar, os grandes pensadores, Marta Hahnemann, quem você quiser. Era entre esquerda e direita. Mas o pensamento de direita e de esquerda, eles foram buscando pontos parecidos, porque a contradição em si... Nem sempre é necessária. Não,
ela existe na vida real, ela existe. Mas nem sempre resolve os problemas que são colocados. Entendi. Tanto que a Rússia teve que retroceder e vários países que tinham uma política radical da direita mais perversa possível, teve que caminhar em direção ao centro. Você pega a Europa, eles criaram o tal do socialismo moreno, socialismo, para quê? As leis trabalhistas foram criadas para quê? Para diminuir as tensões, as desigualdades. As desigualdades e para que o capitalismo consiga ter mais um tempo de vida. O interessante é que a humanidade já passou por várias formas de relações políticas. Se você for pegar, você já teve o escravismo lá atrás, não o negro não, o escravismo. Você teve as sociedades primitivas, você teve a sociedade feudal, você tem o capitalismo agora e você tem tendências de uma nova forma de comportamento, de trabalho e de relações, que eu não sei que nome vai ser. Ainda mais com a inteligência artificial também, né? Interferindo muito, né? Então como vai ser? Eu não sei. Vai ser uma coisa diferente. Não vai ser isso que está aí, isso que nós estamos vivendo, né? O ser humano, cada vez mais, ele vai procurar encontrar um caminho, um ponto de equilíbrio que melhore a vida. A humanidade, em nenhum instante, mesmo nas guerras, ela volta ao ponto inicial. Né? A humanidade sempre dá salto. Se a gente fizer uma análise aqui... Verdade. Pós-Segunda Guerra, meu Deus, em 20 anos, quanto que a gente avançou, né? Apesar de uma Guerra Fria. Agora, não vai ser assim uma coisa, não é algo, vamos dizer assim, do espaço extraterrestre, que vai dizer se determinado país ou se o mundo vai mudar ou não. Isso é uma ação dos homens. Né? Tem gente que tem um livro bacana chamado Sociedades, né? Comunismo ou Barbárie. Né? Pode não ser nenhuma das coisas. O capitalismo pode viver muitos anos para frente, mas ele pode também morrer, porque ele foi construído. Tudo que foi construído pode ser destruído. Não é eterno. Não é eterno. Verdade. Eterno nada é eterno. Mas tem coisas físicas. Império Romano, né? Hoje pega o Império Romano, pega a Rússia, pega a história do Gengis Khan, né? Quando a construção de impérios era terrestre, né? Olha a Espanha, olha Portugal, que foram esses países. Olha a Inglaterra, a oficina do mundo. Hoje o Brasil pode passar a Inglaterra de novo, como já passamos uma vez, em termos de produtividade. Não estou falando aqui em qualidade, na qualidade de vida, que lá é uma outra coisa. Né? Então tudo isso é construído. E tudo isso é o contraditório. Né? Eu acho muito bacana a política, e já entrando em política, eu acho muito bacana a política porque ela te permite você a ser obrigado a compreender o seu adversário. Porque a verdade, ela não é absoluta em nada, em nenhum instante. Se você pegar no século XIV e XV, o que era o centro do mundo? Era Deus. Né? O que é que a própria religião fez? Inverteu, colocou o homem no centro do mundo e colocou Deus numa posição um pouco aqui distante, para que ele apenas e tão somente precise, requisite, peça apoio. Sim. Né? Transformou numa figura. Numa figura mesmo. Né? E nós que fazemos as coisas reais. Vem uma inteligência artificial aí, vem o robô e vem outras coisas. Né? Você que é da área de comunicação, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, um estúdio de televisão era um troço imenso. O vídeo era um monopólio dos grandes estúdios. Meu Deus, né? Hoje em dia, quer dizer, uma criança
com 7 anos de idade, monta um estúdio em casa. Não, por exemplo, se eu ter uma ideia, o corte dessa entrevista, o corte do corte, né, que é o short, ele já tem mais memória, mais, como que fala, mais peso, mais byte, do que um celular de 20 anos atrás teria para aguentar de conteúdo, de arquivo. Naquele celular que só tinha cobrinha e agenda e tal, tudo mais. Quer dizer, isso é o começo. Mas hoje o risco que a gente corre é a autonomia plena do robô mesmo. Quer dizer, o robô direcionar o robô, né? E aí a gente ter esse conforto. Vamos botar de algumas coisas serem muito bem definidas. A tomada de decisões não ser do ser humano, né? E nesse processo, para o ser humano se alinhar a esse mundo novo, é apenas com a leitura, com a bagagem, com a sagacidade, que é uma coisa que uma máquina não tem como prever, né? Não tem. Como que nem falam tanto, às vezes até pejorativamente, do jeitinho brasileiro, mas o jeitinho brasileiro, de certa forma, é um sinônimo de inteligência, né? Às vezes inteligência até demais. Né? A política ensina isso. Mas é uma forma de você viver no contraditório. Viver num mundo precário, né? Porque o mundo não é uma igreja. O mundo é um lugar selvagem. As pessoas escravizavam os outros. Não é um lugar onde mora só a sua freira. Aham. Né? Não, um lugar difícil. O mundo é um lugar difícil, viver é difícil demais. Quer dizer, e nós dizia Tom Jobim que o homem é o bicho que mais se parece com gente. Verdade. Né? Porque é um troço muito ignorante, né? Tem uma música chamada Carcará, que eu gosto muito, de um piauiense. Então ela diz assim, quer dizer que o homem, o carcará, ele mata e come. O homem mata. Sim. E mata. Né? Só isso. Sim. E mata. Né? Mas a gente veio aí de uma década que o Brasil, veio de uma década de tudo parado, né? Mas na década anterior, a gente ampliou o acesso às coisas, né? O Brasil melhorou a qualidade de vida do seu povo, isso ficou nítido, mais gente na universidade, mais gente com condição, mais gente abrindo empresa e tudo mais. Depois isso foi muito freado, né? Mas, pelo menos se a gente pegar com algum otimismo do que foi aquele período, dá para ver que a gente tem jeito, né? Principalmente se a coisa democratizar mais. Mas o próprio Gilberto Freire, lá atrás, né, Casa Grande Senzala, falava da elite brasileira, a dificuldade que a gente tem para talvez se enxergar como nação, é bonito na Dinamarca todo mundo ter a condição igual de vida e tal, agora aqui não, aqui a empregada não pode ter o iPhone, não pode pegar o mesmo avião que a dona da casa, e todas aquelas coisas assim, que são preconceitos muito enraizados do brasileiro, toda aquela coisa muito enrustida, mas muito bem cristalizada por muitos anos, o que atrapalha inclusive na nossa configuração de futuro, né? Porque numa eleição o voto de cada um é igual, né? E a gente nunca consegue pensar junto naquela situação, principalmente aceitar essa coisa que foi definida no passado. Paz, tipo assim, uma frente única das coisas estarem juntos, né? Cada um com o seu pensamento, mas pensar de uma mesma forma. E, principalmente, não dá para um ter prosperidade, o outro também, enquanto isso você tem gente que não come, que está passando fome, que às vezes assim, não tem mínimo de perspectiva e tal, porque isso atrapalha tudo, atrapalha mesmo. Não pode ser uma coisa assim aleatória, tipo assim, visto como se fosse uma alegoria. Isso é uma coisa muito séria. E o Brasil, ele parece que ele pensa que ele pode crescer, seguir em frente, desenvolver, né, se tornar uma potência, deixando essa dívida para trás. E não há como, né? Como que o senhor vê essa questão social também? O senhor sempre foi um cara muito preocupado com isso. E a gente viu, por exemplo, no pós-pandemia, dramas assim enormes, né? De gente nas ruas, tudo mais. Eu fico muito triste quando eu vejo alguém falando em fome. Ou quando o cara está dormindo assim no frio, né? Eu fico muito triste, porque o ser humano não nasceu para viver assim. E algumas pessoas acham que o mundo tem oportunidade para todos. Não tem.
não tem oportunidade para todos. As oportunidades, elas existem. E é preciso uma luta grande para você chegar lá. Nem todos têm as mesmas condições, né? Um filho de um prefeito, ou de um governador, ou de um empresário, ele vai ter 10 vezes mais condições do que o filho da empregada doméstica de fazer sucesso. Aliás, tem um filmaço, que hora ela vem, em que mostra uma filha de uma empregada tendo sucesso. Entendeu? Quer dizer, mas isso é coisa de Regina filme. Casé, né? Isso é coisa de filme, quer dizer, não é no dia a dia que isso vai acontecer. Aí é exceção, né? Para nascer um Lula, estou citando Lula aqui, mas eu posso citar outras pessoas. Né? A biografia dele tem filme, inclusive. Para nascer um cara como Lula é muito difícil, quer dizer, porque você passar por tudo que você passou e ter uma inteligência daquela, né, entender o mundo. Você entender o mundo é um negócio. Uma coisa é você entender a tua cidade, o teu estado, o teu país. Né? Outra coisa é você entender o mundo nesse contraditório todo, né? Eu estou citando o Lula, mas vamos um cara como um Caetano Veloso, um Gilberto Gil, né? Vai nascer um cara desse que vai sintetizar os sonhos, né? Vai sintetizar, vamos dizer assim... E ultrapassar décadas e o tudo, contraditório, né? E saber sintetizar o que está acontecendo e trazer e botar numa música e fazer a gente sofrer menos. Então, é difícil demais. Agora, é claro que o mundo tem jeito, porque nós estamos conversando aqui, eu não vou entrar sobre a história da humanidade. A gente fala falando do jornalismo, do contexto, né? E o jornalismo, ele ainda mais hoje em dia, tudo é byte. É chamar a atenção no título, é chamar a atenção num texto menor, ou logo na entrada do texto e tal. Então tem sempre, todo ano sai aquelas contas. Não, com 600 milhões acaba a fome no mundo. Com não sei quantos acaba a fome no mundo. Até acaba. O problema é o método. É justamente assim, vai cair na mão de quem para resolver isso? Como que vai ser esse processo? Né? E no fim das contas a gente tem visto aí pelo menos você pega Campo Grande, que é quase 1 milhão de habitantes, está caminhando para isso, é uma cidade mais desigual, né? Sofrida, você tem áreas aí. Muito desigual. Mas, comparando com outras que a gente conhece, ainda está bem. A situação é muito melhor. Eu vi alguns dados que ela é a 10ª melhor capital para se viver. Isso já tem alguns anos, isso eu não sei hoje, mas que aqui é um estado que já nasceu rico. Entendeu? Aqui é um estado que já nasceu rico. Aqui, inclusive, nós não tivemos a escravidão no sentido mais forte que teve o Norte ou que teve o Nordeste. Porque os escravos que estavam nessa região aqui, eles fugiram para o Paraguai e lá eles era outro tipo de relação de trabalho. Ou iam para a Argentina ou para o Uruguai, enfim. E também não tinha muito o que fazer aqui, tá certo? Você tinha fazenda... Demorou para colonizar bastante. Demorou, né? O Pantanal é de 1830, você começa a colonizar ali. Corumbá tem 200 e poucos anos, quer dizer. Então, mas aqui já nasce rico. Aqui, em 1914, já tem uma estrada cruzando, do trem cruzando, quer dizer, o estado inteiro ligando com São Paulo, ligando com os países da América Hispânica. Então, vamos dizer assim, é um estado que já nasce rico. E aqui tem solos de qualidade, aqui tem chuva, aqui tem tecnologia, tem Embrapa, aqui tem empresários que vieram de fora e os daqui para ajudar a construir. Aqui tem os nordestinos, paulistas, goianos, gaúchos, e libaneses, né? Aqui tem gente do mundo inteiro. Você chega ali no Mercadão, você vê gente do mundo inteiro ali. É uma cidade cosmopolita, cidade bonita, uma cidade com ruas largas, é uma cidade fantástica. Não dá para a gente estar comparando aqui com outras cidades pelo Brasil afora, que eu conheço, não dá para você comparar, que é uma cidade maravilhosa para se viver, para se trabalhar, embora você tenha uma franja
de fome, de miséria, né? E isso está relacionado diretamente com a atividade política, econômica, né? Fome não é porque falta alimento. Fome é porque falta forma de distribuição. A fome no mundo, o mundo produz muito mais do que eu, por exemplo, a vida me permite eu ter acesso à comida 2 vezes mais do que eu preciso. Por isso que eu estou com algumas arrobas a mais, né? Mas tem gente que com o terço... Come às vezes, né? Come às vezes. Isso é duro. Né? Então essa questão da fome, rapaz, é um negócio trágico. Eu gosto das coisas do Lula, gosto das coisas de outros também. Você falou agora há pouco acerca do livro do Ciro Gomes. Eu tenho esse livro na cabeça, eu li esse livro 3 vezes. E é um livro fantástico, talvez um dos melhores livros de economia que se escreveu nos últimos anos. Ele faz uma análise do Brasil muito boa. Ele se perde na relação política. Ele tem uma incapacidade de conviver no contraditório. Como ele é muito inteligente, ele tomba na sua própria inteligência. Ele tem dificuldade de juntar gente. O senhor acha que aí também tem aquela questão do posicionamento, né? O Ciro participa do Plano Real, né? Ele é ministro da Fazenda do Itamar Franco, um deles ali da frente ali. Às vezes a gente peca nisso também, da figura de bastidor, quando ela vai para o front, para essa coisa toda que é um show, né? Do debate, da política, do player, a gente perde. Não tem aquela coisa assim, você bota um coronel para ser general, você perde um bom coronel e tem um péssimo general, porque tem um pouco disso também, né? O Estado agora está arriscando com o Eduardo Riedel, que era um técnico, né, que ganhou a eleição, aí começou lá atrás, né, e está tendo a chance de governar, né, uma chance de ouro, até tudo mais. Mas o técnico é o técnico e o líder é o líder, né? Muitas vezes você pode ter, de repente, ter um líder vai cruzar a história, né? Tá ali no mandato. Interessante, se você pega a história aqui do Mato Grosso do Sul, tem algumas pessoas que gostam de dizer, não, o Mato Grosso do Sul está atrasado. Aí eu pergunto, aqui atrasado tá bom, então tá bom. Como é que você tem uma agricultura das mais modernas do mundo se você é atrasado? Não, mas é no campo da agricultura, no campo da política, tá bom, então eu te pergunto. Quem era Pedrocian em 64, 65? Ferroviário, engenheiro ferroviário, e ganhou a eleição de Lúdio Coelho, que era o mais importante banqueiro, pelo menos aqui do estado. Produtor rural, família. Rural de uma família que era dono de quase todas as terras daqui do estado inteiro. Né? Veio a ditadura, não vale, foi indicação, mas na primeira eleição que teve pelo voto popular, você elegeu quem? Elegeu um senhor advogado que nem era um representante das classes rurais, era um homem urbano, defensor de preso político, tinha sido cassado, né? Poucos anos depois veio Marcelo Miranda, que Marcelo Miranda não era um representante da burguesia rural, era um engenheiro, um técnico, que se projetou como técnico e ganhou a eleição. Talvez um perfil parecido com o do Riedel, né? Fosse trazer assim, das figuras que já passaram, o cargo lá atrás, o mais próximo ao Marcelo Miranda. Talvez. Mas você vê um pouquinho atrás, quem era Zeca? Zeca, quando era jovem, era da Arena Jovem. Zeca era um bancário, né? Zeca foi deputado e virou governador 2 vezes. Na sequência, quem era André Putinello, um médico lá de Fátima do Sul. Ele não tinha conhecimento, não era um representante rural, não era um dom fazendeiro. Não foi preparado politicamente. Não foi preparado para ser governador. E sim, foi governador. Aonde é que o agronegócio assume de verdade é exatamente a partir do Reinaldo. E não é o agronegócio atrasado. É o super agronegócio. Entendeu? Uma das feiras tecnológicas mais fortes do Brasil, a Showtech. Eu não votei no Riedel. Eu votei 13-13. Mas
o Rídio não é um representante das facções atrasadas do campo. Ele é um técnico, eu tive a oportunidade de conversar com ele. Um cara urbano também. É um cara urbano. É do agronegócio do mundo. Não é um agronegócio da porteira para dentro. Quer dizer, um agronegócio que está ligado com a China, com o Pacífico, com a Oceania, né? Quer dizer, com a Europa. É uma coisa em outro estágio. Aí eu explico isso. Onde é o atraso que você está falando aqui? Não, mas não votou em Lula. Eu é obrigado a votar em Lula, ou votar em Bolsonaro, ou votar em não sei quem. Não é esse conceito de avanço só apenas no voto, porque em algum instante a direita pode ser mais protetora de determinados elementos que hegemonizam o Estado do que a esquerda, ou o contrário. Sim. Né? Esse é o jogo do poder, né? E você vota segundo as suas necessidades, segundo a sua consciência. E em cima disso que o senhor fala, da mudança que tem toda a história, né? Até que o Nordeste foi um ótimo exemplo que o senhor deu. Uma coisa é certa para Mato Grosso do Sul de 2030 para frente. Aqui vai ser mais populoso. Isso é fato. Isso aí é uma tendência que eu acredito que a gente vai aumentar mais a nossa população, como aconteceu lá no passado, em determinada época, descobriram aqui e começou a aumentar muito mais. Isso pode mudar a nossa configuração política? Vamos abrir uma divergência agora. Você acha que não? Não, porque se você pega... A população está no litoral, está nos grandes centros. Não é isso. Se você pega... Primeiro, a população do Brasil está diminuindo. Diminuindo no sentido relativo. Parou de crescer tanto. Né? Parou de crescer tanto. Aqui, já chegou a crescer esse estado a 6% ao ano. Hoje, você tem várias cidades que estão diminuindo a população. Várias, não. São várias. O Nordeste voltou a crescer. Quem mora no Nordeste dificilmente quer vir morar em São Paulo. Ao contrário, há um fluxo de São Paulo para o Nordeste. E quem mora em São Paulo também, não sei se quer vir morar aqui, mas aqui tem muitas oportunidades, aqui vai crescer. Mas não vai crescer na velocidade que você está pensando. O otimismo do que eu imaginava da década de 60, 70... Não, o que pode acontecer aqui é o seguinte. Até 1915, a população de Campo Grande era 18 mil pessoas, rural e urbana. Não tinha ninguém. Um deserto. Passa a ferrovia. E aí, a ferrovia é um instrumento de atração de gente do mundo inteiro. Depois, na década de 30, na década de 40, a partir de 43, 44, Getúlio Vargas constrói a Colônia Agrícola Dourada, Colônia Agrícola Nacional de Dourados. E trouxe gente do Brasil inteiro, principalmente de nordestinos, para colonizar isso aqui. Depois, umas colonizadoras de São Paulo foram colonizando terras aqui. Nos anos 60, 70 e 80, foram os anos que o Mato Grosso cresceu mais, populacionalmente falando. Quase que dobrava assim numa década. Campo Grande, né? Foi uma cidade que ela passou muito por isso, né? Eu vim morar aqui em 87, era 500 mil pessoas. Hoje, passado bem 500 anos, né? Nós estamos em 815, 820, sei lá, por aí. Então, eu não acho que vai ter esse aumento mesmo com a rota? Não é isso que eu vou chegar lá. Então, você tem a ferrovia foi um instrumento que trouxe muita gente para cá. Agora você vem a rota. A rota vai ser outro momento de industrialização. Eu estou lançando, logo daqui uns dias, Wander, mais outra pessoa, um livro sobre a rota bioceânica. O livro está praticamente pronto. Onde a gente estuda a rota, basicamente, daqui até
Ponta Porã, desculpa, até Porto Murtinho. Mas o problema é que a rota ela é só um dos instrumentos que tem para se chegar ao Pacífico. Mas quem está aqui? Porque no Mato Grosso ele já encontrou o caminho para ir para o Pacífico. Quem está em São Paulo, não sei se vai deixar de mandar pelo Porto de Santos e mandar o material. Verdade, que é muito perto para cá. Santos, né? Pode ser que mande, é mais perto, são 17 dias de viagem, já foi 17, 16, depende de onde vai ser despachado e entregue a mercadoria. Mas é muito difícil. Então, eu acho que aqui vai continuar crescendo, a rota vai ser o lugar que vai escoar os produtos aqui, né, de mil quilômetros para cá, 1.000 quilômetros para cá, 1.000 quilômetros para cá. Campo Grande vai ser... Difícil a gente também saber o posicionamento da China nos próximos anos, né? Pode ser que ela se feche mais, né? Tanto ela pode caminhar para essa coisa de realmente que ela está fazendo, ela está colonizando vários espaços no mundo, né? E aí se o Brasil ele estreitar mais com a China, realmente isso que o senhor falou, até quem está em São Paulo começar a exportar por aqui, mas a China é um mercado tão próprio de tanta gente, né, que eles também podem adotar uma postura que os Estados Unidos adotou com o Brasil depois. Né? Ele comprou muito durante um tempo, depois achou um número mais equilibrado. Né? Ele também já não vende mais para o mundo inteiro como vendia antes. Né? Sim, verdade. Não tem nem como comprar, porque nem vende para o mundo como vendia antes. Nós ganhamos deles nessa área de agronegócio. Assim, mas tem uma coisa bacana assim, que a gente pode refletir, não sei se ainda há tempo, sim, que é essa questão do futuro, se você está preocupado. Eu não pretendo sair de Campo Grande, eu acho que sempre vai ser uma cidade rica, uma cidade elegante, bonita, cosmopolita. E vai vir gente de fora. Mas você não vai... Não é mais uma família que chega e vem morar aqui. Vem um cara inteligente como você, vai ter espaço. Ah, entendi. A forma de colonizar é diferente. É diferente. Não basta você trazer uma família, você vai botar onde aqui? Trabalhar de pedreiro, morar... Aonde é que você vai trabalhar aqui? Entendeu? Você está numa família inteira. Até Ribas está acontecendo isso. Está vindo muita gente para trabalhar. Aí, vem, participa da empreitada e volta. É isso aí. Trem Lagoas viveu isso. Então, Campo Grande, ela tem uma vocação. Vocação é a palavra correta. Mas Campo Grande é uma cidade que ela vai sempre ser próspera. Eu não vejo Campo Grande... Mas não vai ser uma baita de uma metrópole, como uma Fortaleza, uma Curitiba? Não, assim, não tem como, embora a gente esteja no centro da América, isso é muito difícil, porque é preciso ter cultura, né? E quando eu falo cultura, eu estou falando não é cultura do ponto de vista do saber, é de uma cultura de produzir algo que é diferente. Né? Porque não tem nenhuma cidade aqui no Mato Grosso do Sul que esteja entre as cidades do Brasil que são cidades criativas. Que é o que o Paraná tem, você pegar, tem uma Londrina, uma Maringá. Eu estava olhando hoje o ranking, a cidade mais criativa do Brasil é Florianópolis. Segunda é outra cidade que eu não vi, que eu não São vi. São Carlos também, São Paulo. Terceiro é a cidade lá do Nordeste, Campina Grande. Olha só. Mas Campina Grande, por que Campina Grande? É problema da cultura. É uma cidade que ela já nasceu industrial. Entendeu? Eu já morei em Campina Grande, estudei em Campina Grande. Eu fiz universidade em Campina Grande. Então, as universidades de Campina Grande, e da Paraíba, mas falando de Campina Grande, elas têm uma ligação muito grande com as empresas. É muito interessante o formato que eles montaram lá. Então é uma cidade muito criativa, o povo os mecânicos, um dia você vai por... Isso determina a lógica de emprego, lógica também das pessoas se fixarem, né? Tem uma cultura de inteligência da cidade, e as pessoas vão para ali e Campo Grande vai ser assim, daqui a 2026 passa a ponte, nós vamos ter 5.000 caminhões passando aqui por dia. Aí temos que resolver o problema da estrada, que aquela estrada não comporta. Temos que ver as dificuldades de relação com os outros países. Não é uma coisa fácil, mas eu estou de acordo contigo com o seguinte, que apesar que nos anos 30,
Campo Grande vai estar muito melhor do que agora. Agora, né? Agora. Mas tem um problema. Campo Grande ficou muito dependente do mundo econômico. Porque se tornou um player na área de exportação. Qualquer problema que acontecer na China, na Oceania, tem repercussões aqui. Vou só te dizer, você que é um homem que tem muitas cabeças de gado na sua fazenda, Só embaixo da unha, só. a arroba de gado já custou R$330. Hoje custa R$174. Quem vive de vender gado, nesse período, está morto. E aqui, até os anos 20, até os anos 80, 90, na transição de 80 para 90, nós exportávamos mais carne e minério. Não tinha ainda a madeira, né? Não havia madeira. A gente era boi, carne e soja. Boi, carne e soja, quer dizer, boi e soja, né? Nós temos uma dinâmica, uma tecnologia avançadíssima nessa área. Mas o mundo pode mudar a forma de você viver com proteína animal. Tem outras proteínas que vão ser criadas. Sim. E que estão sendo criadas em laboratórios. Não, e tem essa questão da pecuária extensiva, né, que ela é boa para o meio ambiente, mas também a liberação de metano, e aqui tem mais boi que gente, né? Também é meio complicado. Aqui nós já tivemos, na década de 80, 24 mil cabeças de boi. Hoje parece que alguma coisa como 17 milhões. Isso não quer dizer que a produção diminuiu. Estão produzindo mais em pequenos, em lugares menores, porque a soja, né, a madeira, o pinus, o eucalipto e tal, estão ocupando esses espaços. Mas, vamos dizer assim, o problema, e você tinha razão, se isso acontecesse, que a gente recebesse uma grande quantidade de gente, que a gente tivesse 5 milhões, 6 milhões de pessoas para consumir, aí sim. Aí muda tudo, né? Aí muda tudo. Porque o problema é o seguinte, uma empresa, para ser montada ela aqui, olha muito a questão do mercado consumidor. É preciso ter mercado. Não basta você ficar olhando só para o mercado externo, porque ele é vulnerável. Eu não vou entrar nesse assunto aqui, porque é assunto de economia, que são como se formam os mercados do mundo, né? Os oligopsônicos estão. Mas os mercados do mundo, quando eles querem quebrar um país, eles quebram. Verdade. Né? Basta a China criar alguma dificuldade. Um movimento, né? Fazer um movimento. A China está crescendo pouco. O Brasil cresceu mais do que a China nesse trimestre agora, mais do que os Estados Unidos. E os estudos indicam que a China diminuiu muito o crescimento. Se a China não crescer 6%, que a história dela foi mais de 10%, o Brasil também já cresceu 10%. Mais de 10%. Entre 69 e 73, o Brasil crescia 2 dígitos. O que vai acontecer? Nós vamos ter muita dificuldade de exportar. Né? Aí o que vai acontecer? Você como 94, você começa a matar o boi gordo, matou o boi gordo, aí começa a matar as fêmeas. Porque tem que vender, você não pode, como é que você vai ficar um fazendeiro, ele tem que vender o que tem. Aí você vai vender, você chega no abatedor, no frigorífico, não é o dono da carne que diz quanto vai valer o quilo. É verdade. É mercado, ele que diz, o mercado que diz. E o mercado é onde? Roterdã, Nova York, sei lá, Barcelona. É a média de tudo isso, né? Eles que vão dizer o que queremos, nós queremos isso aqui. E por isso. E ainda tem mais. A tendência do mundo é as pessoas trabalharem essa questão ambiental. E se você não resolve esse problema ambiental,
você começa a não conseguir vender os seus produtos. A vaca louca, você se lembra o que aconteceu? Sim, sim. Né? Então, aqui é um estado muito, muito bacana, muito bom de se morar, muito rico, mas tem as suas vulnerabilidades, porque desde a sua construção histórica ele está voltado para a exportação. Por volta de 1800, o Mato Grosso, o velho Mato Grosso, vivia da exportação de carne e couro. Tinha tempo que o couro era mais caro do que a carne, é melhor você vender o couro do que a carne. E aqui sempre teve uma grande produtividade de carne. Mas sempre nós tivemos dificuldade em industrializar as coisas aqui. Por quê? Porque aqui nós somos um dos últimos estados a se industrializar. O que avançou aqui muito foi a área de frigorífico. Mas você vai atrás de outras áreas... Outras plantas, né? Outras plantas. Aqui você não tem uma indústria, por exemplo, de automóveis. Né? E até para atrair aqui, né? Será que a gente seria competitivo, né? Pois é. Não sei quem vai comprar o carro, o nosso questão carro de aqui. População, mão de obra disponível, eles olham tudo isso. E o bom é que nós estamos aqui... Nós nascemos... Tem até um livro de uma pessoa que escreveu lá aqui da Uana, que o Mato Grosso nasceu com os olhos voltados para São Paulo. Então, nós aprendemos a comprar tudo em São Paulo. Depois o Paraná se desenvolveu, fomos comprar no Paraná, até confecção. Pega a confecção daqui, onde é feito, tem uma fábrica de confecção aqui, famosa. Eu não conheço nenhuma. Pega Goiás, né? Paraná. Vai Goiás, Paraná, São Paulo. São Paulo, alguma coisa em Minas Gerais e algumas coisas do Nordeste. Perto do Recife tem 2 cidades lá que mandam todo dia vários caminhões de roupa de pouca qualidade para cá. Então nós não temos muita coisa assim a vender. A mudar o rumo da história. Por exemplo, então tá bom, nós vamos vender para quem? Vamos vender para Minas Gerais. Minas Gerais é mais vir do que aqui. Vamos vender para São Paulo? São Paulo, ou qualquer cidade de São Paulo, pega Sorocaba aqui pertinho, entendeu? Quer dizer, tem as coisas que tem aqui, ao contrário, nós vamos comprar lá. Então tá bom, mas não, então vamos para Maringá, vamos para Londrina. Quer dizer, lá tem as coisas que fabricam aqui há mais anos e com mais cultura, porque ali tem o alemão, tem o italiano, né? Que não vieram para cá, mas... E uma densidade populacional que também pesa. Aqui esse é o problema, que tem 9 milhões de pessoas, São Paulo tem 40 milhões, né? Então São Paulo vende para ele. Sim. Mestre, né? Obrigado, valeu, ótima conversa. Acho que fomos um giro muito grande e é importante até a gente discutir, falar dessa questão toda, né? Para a questão da perspectiva, né? De certa forma, o que eu acho que 2022 deixou como uma lição é um mundo que ele volta um pouquinho para o eixo, mas ele não voltou inteiro, né? E ele estar no eixo é fundamental para que a gente consiga trabalhar essas transformações com mais sobriedade, né? mais tranquilidade. Dani, só tem uma coisa que eu acho que é difícil da gente conseguir, difícil do mundo conseguir, que é a consciência. É a consciência de classe. Que papel eu e você cumprimos como um ser humano que estamos passando pela vida. Estamos passando por aqui. Né? Eu não falei isso no ar, já está... Não, tá valendo ainda. Está valendo ainda? Eu não tinha falado isso ainda, mas, por exemplo, nós estamos falando sobre a educação. A educação ela é fundante, ela é fundamental em tudo que a gente faz. Mas os meus maiores inimigos de classe são os mais estudados. Assim, se eu for avaliar assim, quem faz mais, quem não ajuda o Brasil, o que atrapalha muito o Brasil é quem estudou muito. Verdade. Quem detém, né, o saber, né? Quem detém o saber. E pode definir as coisas. Será que a gente não tem mente brilhante para mudar o rumo do Brasil aqui? Você tem um Celso Furtado, que é um espetáculo. O cara que ajudou a Maria da Conceição Tavares, né?
Mas você vai na universidade daqui de Campo Grande, qualquer outra universidade, né? Você tem lá pensadores fantásticos, mas eles criaram o quê? O que tem de concreto aqui? Que a universidade disponibilizou isso aqui. Formou um monte de gente. Isso é bom, é muito bacana, isso é muito bom, formar as pessoas. As pessoas que têm acesso a estudo é muito bom. Mas aquele estudo ele está direcionado para uma ação social, humanista, com capacidade de refletir sobre um mundo mais justo, mais fraterno, mais humano, quer dizer, mais diverso, né? Mais plural. Né? Ou ele é tecnicista? Ou ele é tecnicista e a educação é só e tão somente um instrumento para ele poder deter o saber e deter o poder. É uma discussão importante, né? Porque a partir da forma que a gente vê a importância do conhecimento no país, determina a visão de futuro dele. E também tem uma complicação entre conhecimento e informação. Conhecimento é você ler aqui, né? MS, www, dia, MS em dia. A informação é isso tudo aqui sistematizado, que é a porta da ciência. Esse é o problema que tem. Que você tem o conhecimento, você tem um pouco da informação, mas quando você vai adentrar a ciência é mais complicado. Porque a ciência exige outras coisas. Além da ética, né? Que é o critério, né? Que é o critério. Eu vivi a minha vida inteira dentro de universidade. Eu tenho muitos amigos meus, escritores, escreveram bons livros, excelentes livros. Mas eu não me lembro nem um amigo meu que estudou comigo, que foi meu aluno, que fez um livro que mudam as coisas como eu falei, eu gosto muito de falar, um Fernando Henrique Cardoso escreveu livraços grandes, importantes, né, de interpretação das coisas que servem para abrir caminhos, né? Abrir caminhos. Eu citei ele, mas eu posso citar em outros tal. Agora eu li um livro do Fernando de Moraes, um pensador fantástico, que faz biografias fantásticas e tal. Ele disse uma coisa bacana, ele disse o seguinte: eu escrevo para registrar parte daquilo que a vida me permitiu ver, né? Para ser coisa para o futuro. Porque quem são as pessoas mais estudadas? Eu vou perguntar uma coisa a você. Brasília é a cidade que tem os melhores níveis de educação do Brasil. Os principais burocratas do Brasil moram em Brasília. Lá moram os senadores, os deputados, os ministros, os presidentes da República, toda a burocracia. Quem ganhou a eleição lá? Ganhou o Lula. Lula não. Você fala assim... Em Brasília. Quem ganhou foi o Bolsonaro. Bolsonaro deu 2-1 lá. Sim. Não, por causa talvez do nível de renda, tem essa questão toda também. Sim, eu estou falando... Questão da consciência de classe, que o senhor falou. Sim, da consciência de classe, eu estou falando o seguinte, não basta você só ter... Justamente quem queria pulverizar tudo aquilo ali, né, com a reforma administrativa. Não basta você ter só... Até eu fiz essa pergunta, eu escrevi um artigo. Isso é interessante. Eu escrevi um artigo para uma pessoa, respondendo uma pessoa, e eu mostrando, tá bom, então o Mato Grosso do Sul está atrasado. O Rio Grande do Sul votou em quem? Majoritariamente. São Paulo votou em quem? Majoritariamente. São Paulo, o estado de São Paulo. Santa Catarina votou em quem? Majoritariamente. Se for por esse critério aí... E porque aquela questão que a gente falou do recorte. Né? Quando o recorte é instantâneo, ele não define a história. Não vai definir a história. Então, nós ainda vamos viver muito tempo, parece, porque a ciência está nos ajudando.
e vão aparecer novos medicamentos que vão dar mais alguns dias de vida para a gente. E nós vamos ver cada mudança, cada cavalo de pau que vai ser dado, que esse do Bolsonaro de 2018 é coisa pequena. Puxa vida, hein? Olha para o mundo, o que está acontecendo. Quer dizer, olha o que está acontecendo no mundo. A China está criando o seu caminho da seda. Restabelecendo, né? Ali uma parte do mundo vai seguir a China, como seguir os Estados Unidos. A Europa é uma coisa velha, é um continente velho, pequeno, com pouca gente, muito desenvolvido, muita cultura, mas pouca criatividade. Não é lá onde o mundo está criando as coisas novas. Não está sendo lá, tira a Alemanha, pega os outros países lá, Portugal, Itália, né? Mesmo a Itália, né? Ali passaram os fundamentos do mundo da segunda revolução e da primeira revolução industrial. A terceira revolução industrial, a segunda, já os Estados Unidos já vai comandar. E essa quarta revolução que estamos vivendo, tá o Vietnã, é a 10ª economia do mundo, rapaz. Né? Pega os dois, pega esse país lá da Península, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Pega esses dois países, pega a Coreia do Sul. É um negócio fantástico, mete carro no mundo inteiro. E nos anos 80 eu vim aqui no Brasil para aprender como que era. Mas como fazer. Então as coisas estão indo numa velocidade tão grande. Tem um autor, eu não vou entrar aqui nos detalhes, que ele fala sobre a questão por que as empresas morrem? Por que as empresas morrem? Então se você pega as grandes empresas do mundo, nenhuma mais é de carro, nem de petróleo. Todas é de tecnologia, é de comunicação, Twitch, que mais? Twitch, essas... O cara fazendo um foguete, né? O Elon Musk também. Do Elon. Sim. Então, você pega as 10 do ranking, todas as 10, as mais quentes, esses aplicativos, essas coisas. Então é tudo diferente. Bom, e o que pode acontecer com isso? Claro que tudo, os sofistas diziam que o homem só seria liberto quando o Tiá trabalhasse por ele. Sabe o que é Tiá? Tiá Sim. Sabe, de fazer rede e tal. Morreu agora Domênico de Márcio, há um mês, 15 dias atrás. Escreveu um livro lá chamado O Ócio Produtivo. Um livraço. Então ele diz o seguinte, olha, você e Danilo, vocês nasceram em um tempo em que havia trabalho. O seu pai, sua mãe e as pessoas da sua rua saíam 5 horas de casa, ou 6 horas, dependendo de onde você morava, voltavam 11 horas, outros não voltavam, outros chegavam de tarde, empurrando a carrocinha com a casa. Quem não trabalhava, era uma vergonha você não trabalhar. Até hoje, quer dizer, quem não trabalha é vagabundo, é referência, né? Mas daqui a poucos anos não vai ter emprego, porque a máquina vai fazer tudo, né? Hoje em dia você vai botar uma máquina aqui no seu escritório e vai mandar ela fazer as perguntas todas, ela vai conversar comigo, fazer todas as perguntas, ela mesmo vai editar, escolher, ela mesmo vai editar, ela já vai mandar para onde tem que mandar, tá? E os câmeras, não sei o que, papapá, vão ter que buscar o ócio criativo. O que é o ócio criativo? O Estado vai ter de alguma forma que encontrar caminhos para te manter vivo. Você vai ter mais tempo para pensar, para pescar, para caçar, para tomar cachaça, para fazer. Nisso o livro talvez pode voltar à moda, né? Isso o livro pode voltar à moda também. Agora, a tendência do mundo é você trabalhar menos. Já tem vários países que trabalham semana de 4 dias. Várias cidades em vários países. Aqui no Brasil eu estou tentando essas experiências.
e trabalhar 4 dias, daqui a pouco é 3 dias, 2 dias, 1 dia. Você vai viver de quê? Aí nós vamos ter que buscar esse caminho. Que tipo de Estado vai existir No meio de tudo, a engenharia, né? tudo isso para manter as pessoas vivas. É um desafio para a gente conversar disso, talvez na próxima entrevista sua, que vai ser com certeza algo que a gente vai poder trabalhar várias situações aí, ainda mais com o ano que vem, que deve ser um ano bem de transformações. E eu venho, e no dia que quiser vir para discutir política aqui, a gente vem sem dificuldade nenhuma. E acompanha o nosso trabalho no www.msdia.com.br. Lá no YouTube tem os cortes, as entrevistas completas e também muita coisa no Instagram e no Facebook do MS Dia. Até a próxima!